Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu creio, Pai amado, no poder que tem uma oferta, no poder que tem uma semente, Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos repreender todo o espírito de avareza, Senhor, todo o espírito do engano, em o nome do Senhor Jesus. Nós queremos repreender, Pai amado, todo o mal que vem para as nossas vidas, que vem para nossas casas, que vem para nossas finanças, que venha de qualquer área, Senhor. Nós queremos te pedir a tua proteção, Senhor, porque tu, Pai amado, foi a oferta que Deus enviou ao mundo para tirar o pecado do mundo, e a raiz de todos os males está no pecado. O pecado nos afastou de ti, Senhor. Mas, Pai amado, quando cremos em Ti, temos acesso ao Pai, para viver, Senhor Deus, uma boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Senhor, é disso que queremos nos apossar esta noite, é disso que queremos viver, é isso que queremos usufruir, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui esta noite, e eu te peço que o Espírito Santo abra o nosso entendimento esta noite. Abra o nosso entendimento essa noite, e que nós venhamos entender que a palavra de Deus é uma semente, e ela precisa de um solo fértil, e é nós que decidimos o solo que vai ser, é nós que decidimos se nós vamos ser um solo à beira do caminho, se nós vamos ser um solo duro, se nós vamos ser um solo no meio dos espinhos, ou se vamos ser a boa terra, e a boa terra recebe a semente, e ela prospera a 30, 70 e a 100 por um, e ela dá muitos frutos em nome de Jesus. Que a palavra de Deus essa noite, ela venha, Senhor, gerar frutos nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo numa época em que nunca uma profissão ela foi tão valorizada, nunca foi. Tem pesquisas que foram feitas, eu não tenho os dados aqui agora, é uma coisa que me veio no momento, mas se você procurar hoje a profissão de psicólogo, ela nunca teve em tamanha alta quanto neste momento, amém? As crianças vão para o cultinho? Amém? As crianças? Ainda não? Amém. Glória a Deus. Mas a profissão, ela nunca teve em tamanha alta, em tamanha procura. Por quê, queridos? Porque nós temos uma coisa, principalmente eu, que já passei dos 40, as pessoas que têm um pouquinho mais de vivência neste mundo, nós temos uma certa dificuldade ainda com este aparelho. Ele é de completa, nós dependemos dele para muitas coisas, amém? Tem pessoas que trabalham com isso o tempo inteiro e tudo. Só que este aparelho, ele deixou as pessoas imediatistas, momento. Porque eu ligo para minha mãe toda semana, mas eu ainda não tenho o número dela de cabeça. Por quê? Porque eu só coloco ali, mãe, pã, e ligo. Assim é com você também. E aqui é imediato, você vai, aperta e pã. Vai no YouTube, se tem uma internet boa, já aparece. Quando fica rodando, os nervos ficam aflorados. Ai, que droga, essa internet que não funciona. Por quê? Porque nós queremos tudo para agora. Nós queremos tudo para o momento. Nós queremos tudo do nosso jeito. E queridos, fala a verdade, muitos de nós ainda não procuraram um psicólogo, mas todas as pessoas precisam de psicólogo, porque tem algo que chama a psique do ser humano e ela precisa ser tratada. Só que se vai dizer isso para as pessoas um pouco mais antigas, elas vão dizer que isso não é assim. Ora, isso é frescura, para que uma pessoa precisa disso? Assim, queridos, muitas pessoas precisam de psiquiatra, precisam de alguém que lhe dê faça um exame e lhe dê um remédio que seja com autoajuda. Pastor, o que isso tem a ver com o que tu quer falar? Tudo.
Porque nós somos verdadeiramente um espírito. Nós somos um espírito que aqui na terra habita num corpo provisório aqui na terra. E esse corpo possui uma alma. E é na nossa alma, nas nossas emoções, que está a nossa maior batalha. Nas nossas emoções, nós tratamos muitas vezes a nossa parte financeira, trabalhamos, fizemos faculdade, fizemos um monte de coisa para ter uma condição financeira. Mas na verdade, a coisa que nós mais precisamos buscar uma sintonia é com o nosso espírito, com a parte espiritual. Porque no momento que a parte espiritual ela está ajustada, automaticamente o corpo e a alma vão estar em equilíbrio. Elas vão estar em equilíbrio. Amém, queridos? Vai estar em equilíbrio. Mas é verdadeiramente a parte espiritual aonde nós estamos negligenciando a nossa parte espiritual. E queridos, verdadeiramente nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. E o nosso espírito no homem, lá no jardim do Éden, o homem entregou o direito de ser eterno e com Deus. O homem entregou, por quê? Por causa da desobediência. Você imagina, você vivendo aqui na terra e só ter uma coisa que você não possa fazer. Uma coisa. Isso você não pode tocar e não pode fazer. Era isso que tinha no planeta Terra. Uma árvore. Nela não era para tocar e nela não era para comer. Mas era exatamente aquilo que foi desejável ao homem. Porque não era para ser tocado, não era para comer. E o homem quebrou, e ele entregou o direito de ser eterno com Deus. E queridos, entrou uma coisa que foi dado o nome de pecado. Se você abrir a sua palavra no livro de Romanos capítulo 3, no versículo 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas da face da terra tiveram o seu espírito morto, separado de Deus. Mas Deus, Ele não fez esse planeta para Ele ser dele. Ele não fez esse planeta para Ele tomar conta. Ele amou a humanidade, Ele quis algo, que Ele preparou um planeta, colocou todos os recursos, colocou todas as coisas boas, e deu esse planeta ao homem, e disse: ó, eu estou dando ele a você, agora você sujeite ele, domine sobre ele, ele é teu. E o homem decidiu entregar, e entrou o pecado. Queridos, o pecado, tudo que você vê de ruim, tudo que você vê de ruim no planeta Terra, todas as doenças, todas as dores da nossa alma, todas as tristezas, tudo tem a raiz no pecado. Tudo tem a raiz no pecado. Só que Deus, Ele queria relacionamento com as pessoas. E as pessoas receberam de Deus uma promessa. E Deus escolheu Abraão e disse: Abraão, em ti serão felizes, serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, em ti. E Deus começou a fazer promessas a Abraão. Deus fez promessas a Abraão. Só que Deus colocou um caminho. Mesmo assim, o povo de Deus decidiu, no meio de todas as promessas, pegar o caminho contrário àquilo que Deus tinha. Deus mandou Abraão e sua descendência ir para a terra prometida. Eles decidiram pegar o caminho contrário e foram para o Egito.
Lá no Egito ficaram escravos. Deus mandou um libertador e disse: eu quero relacionamento com vocês. Levou eles, queridos, preste atenção, Deus precisa de alguém que olhe a Ele, Deus precisa de alguém que acredite nele, e isso foi Moisés. Moisés chegou num ponto da caminhada dele, aonde tinha uma coisa impossível ao ser humano, que era atravessar um rio, com um exército todinho atrás querendo destruí-los. Mas sabe o que ele fez? Ele usou de uma coisa chamada fé. E quando ele chegou na frente do rio, do mar, ele bate o cajado dele, e todo aquele problema que ele tinha se abriu, e eles passaram a seco. Há uns historiadores que dizem que a maré baixou, e que o povo passou ali, e que não era tão alto assim. Beleza, eu até posso acreditar nisso. Só que tinha um exército de mais de 2 milhões de soldados que vinham atrás de Israel, e na mesma água rasa que Israel passou, eles morreram. Então o milagre foi maior do que se o mar se abrisse. Queridos, qual é o mar das nossas vidas? O mar das nossas vidas que precisa ser aberto é o mar da incredulidade. Mas como que as pessoas vão crer se elas não ouviram? Como que elas vão crer se não ouviram? Abre a sua palavra no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ali está dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas de Cristo. Então, no momento que você ouve as boas novas de Cristo, gera fé em você. E muitas vezes esse mar que está nas nossas frentes, ele precisa ser aberto, e ele é aberto, e o que faz esse mar se abrir é a nossa fé. É a nossa fé. Amém, queridos? O que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas pela palavra de Cristo. Deus levou este povo que eu estava falando para um monte chamado Monte Sinai, e Deus fez verdadeiramente uma boate. Tinha fumaça, tinha luzes, tinha som alto. Deus estava querendo fazer uma festa para o povo. Mas quando o povo viu aquela fumaça toda, viu aqueles relâmpagos, viu aqueles rumores, ele disse: não, o povo teve medo, e disse para Moisés: Moisés, nós não queremos relacionamento com Deus, nós não queremos esse Deus aí. Faz o seguinte, vá tu, e tudo que Deus disser, nós faremos. Nota o orgulho desse povo, querido. Ele não quis relacionamento com Deus, mas entrou num orgulho de dizer: tudo que Deus disser, nós vamos fazer. Muitas pessoas, elas não querem verdadeiramente conhecer Jesus, porque elas dizem de uma outra maneira: eu não preciso conhecer Jesus, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso ir na igreja, porque eu vou levar minha vida dessa maneira, vou fazer do meu jeito, e vai dar tudo certo lá na frente. Para muitas pessoas dá verdadeiramente, pensando por uma lógica. A pessoa estuda, ela trabalha, ela administra bem seu dinheiro, é um homem bom, trata bem sua esposa, cria os seus filhos. Queridos, vai ter uma vida legal aqui na terra. Mas o dia que essa pessoa chegar no dia dela sair deste corpo, amém, queridos? Que ninguém aqui na terra foi eterno, nenhum corpo foi eterno. O único que ressuscitou foi Jesus, e por isso ele pode dizer para mim e para você que ele é o caminho, a verdade e a vida. Para você chegar até aqui na igreja, você precisou de um caminho. Você precisou de um caminho para chegar até aqui. Jesus diz que para você chegar ao Pai, ele é o caminho. Só que, queridos, para que ele pudesse desfazer aquilo que Adão fez, Deus, ele teve que pegar
o melhor que ele tinha. Deus, ele é alguém tão bom, tão maravilhoso, que para expressar o amor dele, só nós que somos pais, só alguém que é pai, pode entender verdadeiramente o que Deus sente por mim e por você. Porque, queridos, se eu tivesse que pegar a Stephanie agora e colocar ela num lugar e matar para salvar você, você está ferrado. Você está perdido. Eu não vou matar a Stephanie para salvar você. Você que é pai, você sacrificaria o teu filho para me salvar? Você botaria o teu filho num lugar e mataria ele para salvar a minha vida? Nenhum aqui dentro faria. Eu estou olhando para o rostinho de cada um aqui, ninguém faria. Mas eu quero te dizer que existe alguém que olhou para mim e para você exatamente do jeito que nós somos, e ele pegou o melhor que ele tinha, e ele disse: vá lá, meu filho, cumpra o teu papel, me honre lá na terra, e resgate aquele povo, porque eu os amo demais para viver longe deles. E daí João capítulo 3 versículo 16, a palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Não é a igreja, querido, presta atenção. Não é que Deus vai salvar a igreja, não. Deus veio para salvar nós, e quando nós estávamos no mundo, Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Sabe por que você veio aqui essa noite? Porque você crê. Se você não acreditasse, você não viria. Amém? É porque você crê. É porque dentro de você tem alguém que está te conduzindo a uma verdade. E eu vou lhe falar, queridos, eu estava falando antes em amigo. Por mais que nós sejamos amigos de alguém, por mais que nós tentamos ser um bom amigo, um dia ou outro, por nós ser um ser humano, um dia ou outro nós vamos fazer algo que aquela pessoa vai se frustrar com a gente. Talvez naquele dia que a gente levantou com os pés descalços e que tudo está acontecendo errado, tem, sei lá, uma conta muito grande para pagar, e a pessoa está aflita, chegou alguém e a pessoa vai acabar fazendo alguma coisa. Mas esse Deus, que enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para resgatar ele, para nos resgatar do pecado, da justiça e do juízo. Muitas pessoas, querido, na igreja têm medo do juízo de Deus. Querido, a coisa que eu mais amo é o juízo de Deus. A coisa que eu mais amo é o juízo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele viu em Jesus a pessoa certa, e em Jesus Ele depositou toda a sua ira, toda a sua indignação estava em Jesus. E Ele foi para a cruz e Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe qual era o cálice que Jesus estava bebendo? Aquilo que era prejudicial contra mim e contra você. Porque a única forma que tinha dele resgatar a humanidade era alguém viver na terra e nunca cometer um pecado. E Jesus veio, Ele se fez, querido, Ele se fez tão inocente, Ele se fez tão pequeno, que Ele se fez praticamente sem poder enxergar com o olho nu. E Ele foi colocado dentro de uma mulher chamada Maria. Ele estava ali tão indefeso,
crescendo como qualquer ser humano. Mas ele tinha um propósito. E ele disse: ninguém pode tirar a minha vida. Ninguém. Mas eu a entrego voluntariamente, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê não será julgado, aquele que não crê já está. Só que quando você crê, naquele momento, Colossenses capítulo 1 versículo 13 diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem nós temos a plena redenção e o perdão de todos os nossos pecados. Aquilo que nos era prejudicial, que nos era contrária, Ele fez encravando na cruz no seu próprio corpo. Por isso, queridos, que nós temos, através de crer, a pessoa mais tremenda, a pessoa mais completa. Ela é enviada não só a andar no nosso lado, mas Ele nos ama de tal maneira que Ele fez de nós morada. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, que Jesus enviou, quando nós cremos, Ele passa a habitar dentro de nós. E queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava falando de amizade. A amizade é maravilhosa. Eu conheço já o Márcio e o Paulinho há 15 anos. Num dos momentos difíceis da minha vida, o Márcio largou a Tânia e vinha aqui para casa tomar chimarrão comigo. Amém, queridos? Amigos. Só que existe alguém que é o Espírito Santo de Deus, e Ele mora dentro de nós, e Ele quer nos conduzir às verdades de Deus. Mas as verdades de Deus foram dadas à igreja, não foi ao anjo, foi à igreja. E Ele coloca o Espírito de Deus dentro de mim e de você, e Ele diz que Ele quer que nós aprendamos o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. E em Romanos, por favor, abram lá, Romanos capítulo 1, Romanos 1, no versículo 16 diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus. É o poder de Deus para salvação. Amém, querido? Alguém aqui está precisando ser salvo hoje? Alguém precisa de Jesus essa noite? Amém? Queridos, só que nós temos que entender que salvação não é apenas dos pecados, não é apenas nos resgatar dos pecados. Jesus, Ele está disposto a nos salvar todos os dias e de todas as situações, porque nós temos um inimigo invisível que nos odeia, e a coisa que ele mais odeia nessa terra é a instituição que Deus mais ama. O que o diabo mais odeia é a família, e o que Deus mais ama é a família, porque Deus, Ele colocou o homem na terra, viu que o homem estava insatisfeito, e Ele fez uma mulher do próprio corpo do homem, e os dois se tornaram uma só carne. Ele deu o primeiro mandamento: ide e enchei a terra. Ide e enchei a terra. Para os homens, Ele disse: ide e enchei a terra. Para as mulheres, Ele disse: ide e enchei a terra. Porque família foi uma instituição de Deus. Agora, como é que eu faço para honrar a Deus? Como é que você pode fazer para honrar a Deus? Recebendo a Jesus, recebendo a Jesus como teu Senhor e Salvador, entregando a tua vida terrena aos cuidados dEle, à salvação dEle.
porque Ele tem salvação para todas as áreas, para todos os dias. E Ele envia o Espírito Santo para nos moldar, queridos, para nos moldar, para nos conduzir à verdade. A Bíblia diz que quando o Espírito da verdade vier, Ele conduzirá o homem, e Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas aqui da terra nos são acrescentadas. Por isso, queridos, que nós só podemos viver neste reino quando nós damos ouvido e temos relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque o diabo, ele trabalha na mente da gente. Quem aqui chegou domingo, na semana, você sabe, domingo eu vou no culto, domingo eu vou no culto, e chegou domingo de tarde, perto da hora de vir do culto, começou a sentir um negócio, hoje eu não vou, não sei, eu não estou a fim de ir no culto hoje. Queridos, por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta das astúcias do inferno. Lá no livro de Efésios capítulo 6, lá a Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra Satanás e seus demônios. E a Bíblia diz que o diabo, ele usa dardos. Quem já viu aquele negócio da parede que as pessoas ficam jogando dardos? Quem já viu? A Bíblia diz que ele lança dardos na mente das pessoas. Por exemplo, ele usa áreas da pessoa que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, uma mulher que é muito ciumenta, o marido sai e está lá fazendo algo que é de Deus, algo legal, mas o diabo vem na mente dela, porque sabe que ela é ciumenta, ele lança um dardo: ela está te traindo, ele está te traindo, ele está fazendo isso, lança um dardo. Quando a pessoa tem conhecimento da palavra, quando a pessoa está formada na palavra, ela tem conhecimento, ela usa o escudo da fé. Na hora quando o diabo lança aquele dardo, a pessoa diz: não, diabo, não vai tocar na minha mente, eu amo meu esposo, e assim ele é um homem de Deus, e assim e tal, e se ele está agora, se tu preparou uma situação para ele, eu agora, em nome de Jesus, eu intercedo por ele, e diabo, tu está ferrado agora, tu não vai conseguir tocar. E Deus vai lá e diz: vai, porque usou o escudo da fé. E a palavra diz em Tiago capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas por que muitas vezes as pessoas recebem um ataque do inferno e são destruídas? Por quê? Porque a verdadeira fase espiritual, a pessoa não tem conhecimento da verdade, ela não tem conhecimento da palavra de Deus, e ela luta contra uma força invisível com a força do seu braço, e é impossível vencer o inferno com a força do braço. Amém, amados? Amém? Queria que você fosse para Romanos um pouquinho para frente, capítulo 5. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 15 diz assim: contudo, não há comparação entre o dom gratuito. Aqui a palavra no grego para dom significa presente. A palavra no grego original, essa palavra aqui foi traduzida como dom, mas no original ela significa presente. A palavra aqui, quando tu lê graça, no original é favor imerecido. Então eu até um dia, queria, como eu queria que alguém que tivesse esse estudo traduzisse essa Bíblia da maneira correta. Para que ficar estudando e fazer se tem alguém que pode fazer da maneira certa? Trazer as coisas do momento, não ia ser mais fácil?
da gente já ler, aqui já estava escrito presente. Quando é graça, favor, não precisa ficar traduzindo. Era bem lógico isso, né? Então vamos ler da maneira correta. Diz assim: contudo, não há comparação entre o presente gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, o que está dizendo aqui, queridos? Por causa da desobediência de um só, muito mais o favor de Deus e o presente pelo favor de Deus de um homem, Jesus Cristo, transbordou para a multidão. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões, que trouxe a justificação. Aqui, queridos, essa palavra é o maior sofisma da igreja brasileira hoje. Essa palavra justificação, porque foi ensinado uma mistura de lei de Moisés e de graça, de verdade da obra da cruz. E daí foi ensinado para dominar as pessoas, que tu recebe esse favor imerecido para ser salvo, mas depois tu tem que continuar fazendo, tu tem que fazer na força do teu braço, tu tem que fazer as coisas para ajudar Jesus, porque essa obra não foi tão boa assim. Mas a minha Bíblia, com o Espírito Santo, ela diz o seguinte: não há comparação. Não há comparação entre o pecado e a graça. Queridos, sabe o que esse versículo aqui no original ele quer dizer? Que existia uma dívida que a humanidade tinha que pagar, e vamos supor que essa dívida, o custo dela para ser quitada era R$10. Só que Jesus vindo para pagar essa dívida, não tem comparação. O valor de Jesus, se a dívida era R$10, o valor de Jesus era $1 trilhão. Então, queridos, o pagamento foi pago na cruz, foi consumada uma obra, mas foi transbordante, não foi algo que bateu. A dívida era R$10 e Jesus na cruz foi 10. Não. Não há comparação entre a dívida que tinha para pagar e o preço daquele que foi para a cruz, querido. O preço foi completamente pago e sobrou, transbordou. Aleluia! Olha o que diz o versículo 17: pois se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante